Com a combinação de atributos, blocos de API e blocos de script, você consegue fazer qualquer tipo de integração externa no Fred e criar bots completamente integrados e dinâmicos. Como nós vimos, é possível integrar sistemas existentes, é possível integrar seus próprios sistemas ou sistemas que você venha a desenvolver, é possível também integrar serviços abertos como o Google Sheets e outros, e até mesmo é possível conectar um ou mais sistemas de inteligência artificial e machine learning no mesmo bot. É possível também conectar motores de linguagem natural, que são nada mais nada menos que motores de inteligência artificial também, porque a parte de tratamento de linguagem natural é uma inteligência artificial que tem também machine learning, aprendizado de máquina. E como você faz isso? Bom, mais uma vez usando um bloco de API para chamar o motor que vai interpretar esse texto de forma adequada. Vamos fazer um teste? Vamos abrir o nosso bot e digitar uma frase aleatória. Vamos ver o que acontece. Qual o seu nome? O Fred, por padrão, retorna um texto pronto padrão chamado não encontrado. Nesse caso, uma opção não foi encontrada que deu um match com o texto digitado. Nesse caso, eu digitei qual o seu nome. Como o meu Messenger está em inglês, eu obtive em inglês invalid choice, ou seja, escolha inválida. Por favor, escolha uma das opções abaixo. Essas opções pré-definidas. Lembra que a gente tinha criado, além de palavras-chave por opção, você pode colocar palavras-chave separadas em cada opção. O título da opção é uma palavra-chave e, além disso, você tem palavras-chave globais, como nós criamos anteriormente. Nesse caso, qual o seu nome não dá match com nenhuma dessas opções e nem com uma palavra-chave global. Nesse caso, então, é um ótimo candidato para ser interpretado por um motor de linguagem natural. Mas como que a gente consegue capturar essa frase que o usuário digitou e que não foi reconhecida? No Fred, você tem em configurações, você tem o gestor de exceções. Essas, no caso, são exceções realmente de frases não reconhecidas. Esse gestor nada mais é do que uma ação. Você vai levar a um bloco, a um grupo, que vai tratar essa frase não identificada. Mas e onde eu pego essa frase não identificada? Bom, a última frase ou texto não identificado fica salvo no atributo unrecognized phrase, ou seja, frase não identificada. Com esse atributo, você pode então repassar para um motor de linguagem natural, pode até mesmo fazer um pseudo motor de linguagem natural dentro do seu próprio bot, por exemplo, com um bloco condicional ou no script Lua, você pode ficar comparando os valores que estejam nesse atributo e fazer um tratamento. É claro que isso não é viável, mas é uma opção. Vamos criar aqui vamos aproveitar então que nós temos a possibilidade do gestor de exceções e vamos criar um grupo de linguagem natural para interpretar aqui no nosso bot. Vou criar um novo grupo chamado NLP. NLP quer dizer Natural Language Processing, ou seja, processamento de linguagem natural. Vou criar um novo bloco chamado aqui não entendi, e vou pegar o atributo unrecognized phrase e está pronto aqui o bloco. Vamos aqui mostrar não entendido. Ok. Crie aqui um bloco de ação e como ação coloque fim de interlúdio. Eu já vou explicar por quê. Esse fim de interlúdio, arrasta aqui para baixo, tá? Agora vai em configurações, gestor de exceções, nova ação. Vamos escolher uma ação do tipo grupo e vai para o nosso grupo NLP. Ok? Tá, já temos o gestor de exceções, então ele já vai funcionar. Mas antes da gente testar, dá uma olhada aqui, ó. Ação executada quando uma frase não reconhecida é fornecida. E aí, entre parênteses, está dito aqui. Ação executada como interlúdio. No Fred, um interlúdio, se você abrir na documentação aqui, é um fluxo de execução paralelo que executa uma ou N mais ações e blocos, ou seja, se você tiver um fluxo completo, um outro bot ali, é possível acontecer, e uma vez que esse interlúdio finaliza, ele volta para o bloco que chamou o interlúdio. Um dos principais casos de uso do interlúdio é quando você tem um bloco de API, ele retorna um código que é, por exemplo, não autenticado, aí você programa uma resposta como interlúdio para executar o login, pode ter N blocos, isso não tem limites, executa em paralelo. Uma vez finalizado o interlúdio, volta e chama aquele bloco de API novamente, dessa vez já com o usuário autenticado, e a API é chamada com sucesso. Nesse caso, aqui no gestor de exceções, o que acontece é o seguinte, o usuário está, por exemplo, aqui nesse bloco, ele vai executar uma frase não identificada, o Fred vai iniciar um interlúdio para chamar a sua ação, nesse caso aqui é o nosso bloco, então vai ser executado tudo que tiver nesse bloco e outros blocos, se esse bloco levar a eles, né? E uma vez finalizado a execução, eu tenho que chamar o interlúdio, eu tenho que chamar o fim do interlúdio para voltar aonde o usuário estava.
Então, nesse caso, de forma transparente, o usuário continuando ele estava sem que você, como desenvolvedor de bot, tenha que ficar fazendo rastreamento disso. Você não precisa saber se o usuário estava no bloco 1, bloco 2 ou outro grupo e assim sucessivamente. Basta criar um interlúdio que vai ocorrer esse fluxo de execução em paralelo. E o Fred faz isso para você. A tua única responsabilidade ou é encerrar o interlúdio, ou se você não encerrar, você vai desviar o fluxo do usuário para ele continuar em outro lugar. Nós vamos ver um exemplo disso aí também daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Toda alteração que você faz no bot, lembre-se, tem que publicar. Até mesmo se você alterar o gestor de exceção, que é uma configuração, você também tem que publicar. Eu vou digitar agora aqui, qual o seu nome? Não entendi, qual o seu nome? Tá vendo que agora a gente não obtém mais a resposta padrão do Fred. Nós temos a frase não identificada salva no atributo e o Fred fez um interlúdio em paralelo executando o que a gente programou aqui, ó, esse bloco aqui. Para mostrar para você que realmente volta onde eu estava, eu vou colocar aqui portfólio, telas e vou digitar aqui parabéns, você é muito bom, Van Gogh. Olha o que vai acontecer. Não entendi, parabéns, você é muito bom, Van Gogh. E continuou exatamente onde o usuário estava de forma 100% transparente. Bom, tirando vantagem disso, nós vamos agora então conectar um motor de linguagem natural. Existem várias opções no mercado. Você tem o it.ai, que é do Facebook. Você tem o Dialogflow do Google. O IBM Watson, é um dos mais conhecidos, né? Você tem o Luiz da Microsoft. Mas por questões de simplicidade, praticidade, vamos usar o it.ai. Ele é o mais prático. Ele é um dos mais simples também ao mesmo tempo, só que também é um dos mais práticos e mais tranquilos para nós implementarmos em termos desse tutorial. E para a maioria dos seus casos de uso, o it é mais que suficiente. Você vai então entrar em it.ai e vai fazer login com a sua conta do Facebook ou do GitHub. Eu vou fazer aqui com conta GitHub. Uma vez que você tenha criado a sua conta, você vai aqui em cima, nesse botãozinho, e vai clicar aqui em New App, nova aplicação. Eu vou colocar aqui Van Gogh. Vamos ver se eu vou ter esse nome disponível. Idioma, é muito importante que você escolha então português ou o idioma que você estiver criando. É um app privado, Create App. Agora nós temos que treinar o it para entender frases para o nosso bot. E o it vai retornar qual que é a intenção do usuário. Motores de linguagem natural e linguagem natural, e processamento de linguagem natural propriamente dito em ciência da computação, trabalha com o que a gente chama de intent, ou seja, uma intenção, e entities, ou seja, entidades. Por exemplo, qual o seu nome? Nesse caso, a intenção é saber o nome do Van Gogh. A gente pode definir uma intenção chamada tell name, tell your name, ou seja, diga seu nome. E não há nenhuma entidade nesse caso. Agora, se eu dissesse assim, qual o valor da sua obra A Noite Estrelada? A intenção é obter preço, get quote. E a entity, a entidade, é a obra chamada A Noite Estrelada. Então você tem esses dois termos em vista, você consegue trabalhar com esses motores de linguagem natural. Vamos colocar aqui então, qual o seu nome? Nesse campo aqui, test how your app understands a sentence. Você tem que mostrar para o it quais sentenças que você quer que ele aprenda. Ele não entendeu essa sentença porque não apareceu nada. Então você vai clicar aqui ó, em Add New Entity, vai em Intent, e eu vou digitar aqui tell underline name, que é uma entidade que é uma intenção que a gente quer que o it retorne para nós quando o usuário digitar qual é o seu nome. E aperte validate. Agora eu vou digitar outra frase parecida, qual o seu nome. Vamos lá, ele não identificou também. Intent, tell name, validate. E assim você vai treinando ele. Pode ser, por exemplo, qual o seu nome, com português abreviado. Ó, ele já entendeu. Tell name, qual é a segurança que realmente essa intenção vinculada a essa frase. Nesse caso é 100%, porque é sempre 0 e 1. 1 quer dizer 100%. Ele já identificou que QL e qual é a mesma coisa, tá vendo? Então, ó, qual o seu nome? Tell name. Eu não preciso nem validar, mas eu vou dar aqui como validar. Olha lá, tell name, 100%. Por enquanto vamos ter apenas essa intenção. Nós precisamos agora pegar um token de autenticação para poder integrar com o bloco de API lá no Fred. Você vai aqui em Settings. Se você descer aqui em API Details, já vai estar aqui seu token, ó. Server Access Token. Você pode então selecionar esse token e copiar com Ctrl C. Aproveito para mudar o fuso horário. Eu vou digitar São de São Paulo. O idioma já está certo. E eu vou colocar Change App Details. Volte ao Fred Panel. Crie um novo bloco de API no seu grupo de NLP, de linguagem natural, né? Então chamada API. Vou colocar aqui enviar para o it. O método é get. Eles exigem um cabeçalho de autorização para autenticar. Então vou colocar aqui authorization.
Vou digitar aqui, ó, better, e vou colar o token que eu acabei de copiar do meu painel. Essa informação está aqui, tá vendo? Ó? Authorization, better e o token. Então eu vou dar salvar. Em requisição, eu vou vir aqui, vou copiar essa URL que está aqui entre aspas simples. Não vou copiar as aspas simples, apenas o que tiver entre as aspas simples. E após o que quer dizer query, ou seja, a sua consulta, eu vou digitar aqui unrecognized phrase e colocar o nosso atributo que tem a frase não identificada. Puro e simples, direto ao ponto. Como retorno para salvar no atributo, eu vou marcar aqui as chaves do objeto são nomes e atributos. Vou digitar a resposta 200. Nós vamos transformá-la num script, de acordo com o formato que o it retorna isso. Eu vou, por exemplo, digitar aqui, ó, qual o seu nome. Você não precisa fazer isso, eu só vou mostrar para você como que é o formato de retorno do it. Vou copiar e vou executar essa requisição. Ó, eles retornam um JSON dizendo qual que é o texto que eu enviei e quais são as entidades relacionadas àquele texto. Nesse caso, ele retornou apenas uma entidade, que é a nossa intenção, com a confidência de 100%, que o usuário quer saber o nome, tell name. Então é com esse JSON, eu já posso até copiar aqui, ó, copiar ele. Eu vou deixar disponível esse JSON na descrição do vídeo. Vou aqui em simular respostas, vou copiar e colar aqui. Tá salvo. Nós queremos apenas obter qual é o intent extraído da frase não reconhecida. Então eu vou criar uma variável chamada intent. E do corpo da resposta, eu quero extrair esse intent. Então, nós temos aqui, ó, o body, o corpo, né? Entidades, entidades.intent. Esse intent é uma tabela, ou seja, um array de valores. E desse valores eu quero o primeiro valor, que é esse daqui. Lembre-se que eu já expliquei para você sobre JSON. Caso não lembre-se disso, veja o vídeo anterior sobre alguns vídeos anteriores sobre JSON, né? E com a propriedade .value, ou seja, o valor dessa intenção, que está aqui, tell name. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Entidades.intenção. Daí eu vou pegar o primeiro valor e o .value, que é o valor da intenção. E vou retornar aqui nlp intent igual intent. Vamos testar esse script. Ó, a intenção então foi retornada corretamente, tell name, porque na nossa simulação está dizendo que é o tell name, retornou corretamente. Vamos salvar esse script, vamos dar OK. Vamos aqui, na verdade, colocar, não entendi, vamos colocar aqui agora que o intent extraído foi intent extraído. E vamos colocar aqui um atributo, é o nosso atributo. Como a gente digitou ele no código, ele não existe aqui ainda. Então, vou colocar aqui nlp intent, é a intenção, salvar, publicar, teste. Qual o seu nome? De primeira nós acertamos, não entendi. Qual é o seu nome? Qual a intenção extraída? Tell name. Então aqui a gente já tem um motor de linguagem natural. A partir desse momento, basta você utilizar o valor do atributo nlp intent e tratar ele como você quiser. Você pode chamar uma API para extrair informações, você pode usar um bloco condicional para redirecionar para outro lugar do fluxo. Por exemplo, aqui em about, tell name, eu posso ir para o grupo sobre, eu posso ir para o grupo orçamento. Bom, vamos fazer isso. Vamos tornar essa experiência então interessante para finalizar com chave de ouro, né? Eu vou voltar ao it e vou treinar ele para várias outras frases. Aí você pode me acompanhar. Quanto custa um quadro seu? Eu vou criar um intent novo chamado getQuote. Tá, obter orçamento, validar. Quem é você? Vou criar um novo aqui chamado about, sobre, né? Sou muito seu fã. Vou criar uma nova intenção chamado compliment. Se você clicar aqui em intent, na sua configuração, você pode ver então todas as intenções que você criou e você pode ver as expressões a quais essas intenções já estão treinadas. Então, por exemplo, aqui eu quero testar compliment, né? Sou muito seu fã, sou sua fã, sou seu fã, parabéns, e assim sucessivamente. About, sobre. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Posso colocar, conte-me mais sobre você. Ah, me fale da sua vida. Bom, mas por questões de tutorial, vamos deixar enxuto só com essas frases. Obter orçamento, quanto custa um quadro seu, e assim vai. Vamos agora voltar aqui ao panel e vamos criar um bloco condicional, tá? Então, novo bloco condicional, redirecionar via NLP. O atributo que nós vamos comparar é o NLP intent, que pela intenção a gente vai tomar uma ação diferente. Então, nós criamos aqui o intent chamado about. Então, about. Se o valor for about, nós vamos para o grupo about, em português, o sobre, né? Uma nova condição, se for getQuote, ou seja, obter orçamento,
get quote, nós vamos para o grupo orçamento. Agora, se for, vamos fazer diferente no caso de tell name e complement. Nós vamos mostrar uma mensagem e encerrar o interlúdio. Então, a gente só vai mostrar assim, por exemplo, obrigado. Ah, meu nome é Van Gogh. Obrigado por perguntar. E vamos continuar onde o usuário estava. Nesse caso, então, dando o encerrar interlúdio. Já nesse caso aqui do about do getQuote, não tem um encerrar interlúdio, porque nós vamos quebrar o fluxo e vamos para outro grupo. Então, o interlúdio já não vai ser quebrado e vai ser redirecionado para outro fluxo. Então, aqui na parte de se nenhuma das condições for satisfeita, nós vamos dar um continuar, ok. Puxa esse bloco de condicional para depois demonstrar não entendido. Cria um novo bloco de texto chamado mensagem padrão. E aqui a gente vai colocar um atributo chamado resposta padrão. Criar, ok. Arraste para cá. Direcionar via MLP, então continua ali. Vamos voltar para o nosso script aqui da chamada para o it. Edite ele. Cria um atributo aqui, uma variável chamada response, de resposta, né? Com o valor padrão de, por favor, escolha uma das opções abaixo. E aqui nós vamos colocar o seguinte, se o intent for igual tell name, então a gente vai dar uma resposta, obrigado por perguntar, eu sou o Van Gogh. Se a resposta for, se a intenção for complement, né, de um cumprimento, nós vamos colocar muito obrigado. E vamos retornar aqui um novo atributo, então, resposta padrão igual response. O que acontece? Nós temos uma intenção em branco e nós temos uma resposta padrão chamada por favor escolha uma das opções abaixo. Nós vamos extrair a intenção. Se nenhuma intenção for extraída, vai ficar em branco. Se a intenção for tell name, nós vamos já dar uma resposta pré-definida aqui. Se for um complement, também nós vamos definir aqui. Caso contrário, vai sair com por favor escolha uma das opções abaixo. Vamos testar, ok. Obrigado por perguntar, eu sou Van Gogh. Você pode ver aqui que ele já no nosso simulação ele já entendeu o que é o tell name e já disse qual que é o nome dele. De acordo com o valor que nós obtermos ali, se a intenção for about, nós vamos pular. Se for get quote, nós vamos pular e nem vamos usar a resposta padrão. Por isso que a gente nem definiu um caso lá no script. Se for qualquer outra intenção, nós vamos continuar aqui. E se for uma intenção que a gente ainda não trata naquele script, por exemplo, digamos que tem uma intenção nova chamada contact. Nós ainda não tratamos ela. Ela vai ser mostrada com aquela resposta de, por favor, escolha uma das opções abaixo. Como se fosse o comportamento padrão do Fred. Então nós estamos começando a deixar o nosso bot até inteligente. Isso é muito legal. E você pode ver como foi fácil fazer isso. Então vamos colocar aqui resposta padrão, para testarmos, né? Um atributo chamado resposta padrão. Ok. Publicar, testar. Ó, vamos lá. Quem é você? Não entendi. Quem é você? Intent extraído. About. Resposta padrão. Por favor, escolha uma resposta abaixo. Porém, como nós temos a condicional, nós vamos para a seção de About. Quanto custa um quadro seu? Ó, intent extraído. Get quote. Nós vamos direto para a parte de orçamento. Nesse caso, não é exatamente o que o usuário perguntou, mas a gente foi para o orçamento que é relacionado. É muito melhor do que mostrar apenas a opção inválida, não concorda? Então já tem um nível de inteligência artificial. Vamos colocar aqui, qual o seu nome? Tell name. Olha lá, obrigado por perguntar, eu sou Van Gogh. Nesse caso, atingiu essa parte aqui, foi para o fim do interlúdio. Por essa razão, nós temos que continuar no orçamento. Está aqui, estamos no orçamento. Eu vou agora mostrar uma última possibilidade com você, que é extrair uma entidade. Nesse caso, é apenas questão de treinar o it para identificar entidades dentro de uma frase e extrair ela com um script. Vamos colocar aqui, então, voltar ao it. E digite, por exemplo, vamos treinar ele para entender a frase: qual o valor do seu quadro A Noite Estrelada? Porém, nós não vamos ensinar o it a entender a noite estrelada. Nós só vamos marcar aqui ele e dizer que isso aqui é uma entidade do tipo nome da obra. Então, nós não vamos deixar pré-salvo a noite estrelada no it. O it vai passar que a pessoa digitou qual o valor do seu quadro X. Esse X é algum valor que a pessoa digitar. Então, aqui nessa linha, ó, criar uma entidade para... Vou colocar aqui piece, underline name, aperta Enter e Enter novamente. A intenção já está certa, obter orçamento. Vamos digitar aqui uma frase parecida. Quanto custa sua pintura Os Girassóis? A mesma coisa, selecione os girassóis. Agora em entidade, marque piece name. E a intenção já está correta como obter orçamento. Você pode
treinar ele com outras variedades. Qual o valor da sua pintura X? Quanto eu tenho que pagar por tal obra X? E assim vai indo. Mas só essas duas opções já são suficientes para nós testarmos. Como que será que o it retorna isso para nós no JSON? Vamos testar aqui. Qual o valor do seu quadro A Noite Estrelada? Ó, dentro do objeto entidades, tem agora a nossa piece name, que é que nós criamos, e tem também a intenção. Então é basicamente digitar entities.pieceName, entities.intent. If, a mesma coisa que está aqui, ó, nós vamos fazer aqui, só que para pieceName, copiar e colar. Vamos criar uma nova variável chamada pieceName, nome da obra, o nome do atributo, pieceName. Eu vou usar o JSON com o nome da obra como exemplo agora. Aqui o correto é .pieceName.value e não .intent. Vamos executar. Aqui, ó, nome da obra Noite Estrelada, intent get quote, fechou. Se não tiver o nome da obra, simplesmente o atributo vai ficar vazio. Como você pode ver, ele vai ter o valor vazio. Então, o nome da obra. Vamos colocar aqui na nossa parte de teste, nome da obra. O atributo é nome da obra. Publicar, testar. Qual o valor do seu quadro A Noite Estrelada? Não entendi. Qual o valor do seu quadro Noite Estrelada? Intenção extraída, obter orçamento, nome da obra, A Noite Estrelada. Vamos novamente aqui. E ele pulou para a parte de orçamento. Quanto custa seu quadro Girassóis? Vamos ver se ele vai entender essa. Se não entender, é a questão de treinar o it. Entendeu? Nome da obra Girassóis. Então é isso. Agora, se você quiser, você pode unir também aqui o Watson, você pode repassar para outro fluxo, você pode passar para o seu próprio fluxo de linguagem natural, você pode mandar o intent para obter uma lista de produtos, você pode extrair o nome da obra ou buscar o nome da obra num banco de dados, numa planilha. As possibilidades são infinitas com o Fred.